Olá, meus amigos, minhas amigas, tudo bem? Mais uma vez, tá? Muito feliz de estar aqui mais uma vez para a gente dar continuidade com o nosso assunto da primeira aula, tá? Até continuando aí para o concurso da Polícia Militar de Alagoas. Se você é novo aqui, está começando agora a assistir esse vídeo, eu sou o professor Vônio Suez, sou professor aqui de Direito Penal do Vale Concurso e é muito bom em receber você aqui, né? Então, olha só, a gente está separando os assuntos da Polícia Militar de Alagoas de uma forma que vai ficar muito bom para você ter uma noção e fazer as suas revisões e resolver questões só com que a gente está dando aqui na aula. Pois é, meu amigo, conteúdo aí de qualidade para você. Se você assistiu a primeira aula, muito bem, comenta aí, né? Eu vim da primeira aula. Se você não assistiu, volta lá e assista, tá? É importante você ver porque é um assunto aí de continuidade, mas se você quiser assistir, não tem problema, depois você vê a primeira aula, tá bom? Então, comenta aí também de onde você é, qual cidade que você é, que depois eu vou estar lendo os comentários e respondo vocês, tirar as dúvidas que você tiver. O meu Instagram tá aqui, @VônioSuez, se você quiser acompanhar lá, tô postando questões, você pode falar comigo, tirar suas dúvidas, vai ser um prazer receber você lá, beleza? E aí, a gente tinha falado na parte 1, né? Eu vou até colocar aqui parte 2, nós tínhamos dado uma introdução a respeito do que é o crime, seus elementos e o que é composto. E a gente falou do primeiro elemento, que é o fato típico, né? O fato típico ali que é composto pela conduta, resultado, nexo causal e tipicidade. Você tem ali, então, 4 requisitos que são cumulativos. O que significa isso? Você tem que ter esses 4 requisitos. Se faltar um, você não terá lá, é lógico, a conduta, o fato típico e, por sua vez, não haverá crime. Então, deixa só eu desenhar aqui de novo essa parte, olha, do crime, lembrando, crime e delito é a mesma coisa, e aí nós vimos aqui o fato típico, tá? Então, vou deixar de azul, tá ok. Composto o fato típico, você passa para o próximo elemento, que é chamado aqui ilicitude. A ilicitude, ela também, gente, é chamada de antijuridicidade, tá? Antijuridicidade. Por que ela é chamada assim? Porque ela está relacionada a algo que é antijurídico, ao ordenamento jurídico. Então, quando você tem aqui matar uma pessoa, isso é antijurídico, isso é ilícito, né? Ou seja, é algo que é reprovável, é algo que a gente não quer que fique acontecendo. Porém, nem sempre matar vai ser errado, é isso mesmo. É por isso que quando você vai estudar ilicitude e antijuridicidade, você estuda as excludentes da ilicitude. É isso mesmo. Essas excludentes da ilicitude, elas estão aqui no artigo 23, e aqui você tem que tomar muito cuidado porque uma dessas excludentes sofreu aí, né, uma atualização muito importante no último ano que vai cair aí nos concursos públicos. Então fique ligado a isso aí. Então, desde já, se você, né, não se inscreveu, aproveita, se inscreva no canal e já deixa aquele gostei. Não esquece também de compartilhar o vídeo aí para os seus amigos, para as pessoas que estão estudando também, tá? Isso é importante, sermos aí compartilhar esse conteúdo que é gratuito para você, beleza? Então, quando você fala do fato típico, se você lembra aí da primeira aula, já há uma presunção, né? Presume-se que aquele fato típico, ele é o quê? Ilícito, né? Você está falando que, professor, eu vi, estudei, o fato típico é conduta e resultado, matar alguém. A conduta foi voluntária, consciente, beleza, tudo certinho. Então você está me falando que é possível que eu tendo aqui o crime de homicídio, tudo certinho, ele não é ilícito, vai ser excluído dessa ilicitude? Sim, é possível. Por exemplo, nos casos de legítima defesa, imagina então que 2 bandidos chegam ali armados para poder assaltar, para poder estuprar, para fazer alguma coisa com você e sua família, né? O que acontece? Você, aprovado no concurso da PM da Alagoas, está lá com a sua .40, a sua 9mm, você está lá com qualquer arma que seja aqui na sua cintura, no couro, você então consegue tirar a arma e
apagar aqueles 2 CPFs. Você praticou o quê? Morte? Sim, artigo 121. Foi uma conduta voluntária, consciente, teve resultado, nexo causal e tipicidade. Com isso, nós vamos o quê? Passar para ilicitude. Aí você vai ver, opa, neste caso, essa morte, este caso, neste molde que a gente falou, é antijurídico, é ilícito. Nestes momentos, há algumas coisas na lei que vão permitir que você possa praticar este tipo de conduta. Por isso, então, que faz essa análise da ilicitude ou antijuridicidade, porque você tem que saber as excludentes da ilicitude. A primeira delas é o estado de necessidade. O estado de necessidade, ele está no artigo 23 e também no artigo 24. Quando eu estou falando de estado de necessidade, eu estou me referindo a deixa eu anotar de azul aqui, um perigo atual. O que significa isso, professor? Olha, significa algo em que você está falando de perigo que não é causado por uma ação humana. Por quê? Quando eu tiver uma ação humana, e aí eu estou me referindo aqui, gente, a uma injusta agressão, a uma agressão humana, né? Aí você, se estiver falando de agressão humana, você está referindo à legítima defesa. Aqui no estado de necessidade é um perigo atual, um incêndio, um desmoronamento, uma inundação, tsunami, um furacão, isso é perigo atual. Então você tem um perigo atual que você não causou e nem também tinha como evitar, e ali teve que fazer sacrifício. Isso é o estado de necessidade. Então, por exemplo, os bens jurídicos estão ali neste perigo e a lei permite aqui que haja, então, o sacrifício de um para o outro ser salvo. Então, imagina só, você está lá no avião e aí só tem um paraquedas e você tem 2 pessoas ali. O que acontece? Um vai ter que morrer, não é? Só tem um paraquedas, ou então só tem um salva-vidas. Tá lá afundando o navio, só tem um salva-vidas para 10 pessoas. O que acontece? Tem que se salvar um vai poder salvar. Se você mata a pessoa, lesiona, machuca ela, para que você pudesse ficar com aquele salva-vidas, você vai responder? Você mesmo tendo praticado um fato típico? Não, porque você terá o estado de necessidade e aí você poderá alegar, então, que estava em estado de necessidade e por isso você fez aquilo ali e logo você vai, então, ter a excludente da ilicitude e quando eu tenho a exclusão da ilicitude, não haverá crime, beleza? Não haverá crime. Este, então, é o estado de necessidade. Vale lembrar que no estado de necessidade não pode, olha, não pode alegar o estado de necessidade quem tem o dever legal de agir. O que significa isso? Você não pode alegar o estado de necessidade se você tem o dever legal de agir. Você é obrigado por lei para agir, por exemplo, o bombeiro. Você tem a polícia militar, vocês têm o dever legal de agir quando estiver acontecendo alguma coisa. Então, quando você está referindo a isso, você não vai poder alegar o estado de necessidade. Mas cuidado, por quê? Você só tem que lembrar disso para a sua prova. Não precisa ficar raciocinando, que eu aposto que você já pensou. Ah, então o policial tem que morrer, o bombeiro tem que morrer, se tiver um tiroteio, ele não pode correr, se tiver lá um incêndio, o bombeiro não vai poder sair, ele tem que ficar lá e morrer queimado. Não, não é isso. Você só tem que saber isso aqui. A lei não quer herói, ela quer que você faça tudo na medida do possível. Então só lembra que quem tem o dever legal de agir não pode alegar o estado de necessidade. Então, se você tem lá, né, uma mãe, a mãe está o pai está com os filhos, eles têm o dever legal de agir ali diante daqueles filhos, né? Você então
tendo essa mãe aí, tem um incêndio, ou então tá tendo alguma coisa acontecendo, um ataque de animal, ela vai lá e fala o seguinte: eu vou deixar o meu filho aqui porque para eu poder me salvar. Não pode fazer isso, porque ela tem o dever legal de agir, beleza? Então o estado de necessidade é isso aí. Então cuidado com isso. Eu vou separar aqui para você o seguinte: o ataque de animal, tá? A gente não falou sobre o perigo, então eu tenho ataque de animal e tenho agressão humana, que são coisas diferentes. Agressão é humana e ataque é de animal. Então você tem que saber diferenciar isso aqui. Por que eu estou falando? Porque nós vamos falar agora da legítima defesa. A legítima defesa é a excludente mais conhecida aí pelas pessoas. Então, se você, com certeza já ouviu, fulano matou em legítima defesa. A legítima defesa, ela é aqui efetuada quando você tem uma injusta agressão, olha aí, uma injusta agressão, atual ou iminente, presta atenção nisso aqui, atual ou iminente. Tá vendo um monte de palavra? Por isso que eu falo para as pessoas, não espero edital para poder começar a estudar. Muita gente tem dificuldade, talvez é a primeira vez que está vendo isso, tá? A lei de defesa está no artigo 25, beleza? Então você tem uma injusta agressão, atual ou iminente, tá? E aí você usou dos meios que estavam à sua disposição para poder o quê? Repelir essa injusta agressão. Então você vai ter essa palavra aqui, ó, repelir essa injusta agressão. Então, gente, cuidado com isso aqui. Eu tenho que ter essa agressão humana injusta contra mim. Então, ela está acontecendo, é atual ou está prestes a acontecer. Cuidado para você não confundir com uma agressão futura. O cara te ameaça que se te pegar na rua vai fazer isso. Pois é, isso aqui, gente, não pode. Você fala assim, ah, então tá, eu vou matar ele primeiro, antes que ele me mata. Não pode você alegar uma legítima defesa de uma agressão futura, que talvez vai acontecer. Ah, mas eu não vou pagar para ver. Beleza, então, beleza, você assume as consequências, mas não vai ser possível você garantir aí esse elemento aí da legítima defesa. Não vai poder. Então, quando você está diante dessa agressão injusta, atual ou iminente, e aí você usa dos meios necessários, moderadamente, para poder repelir essa injusta agressão, você vai estar diante da legítima defesa, beleza? Ah, professor, mas por que tem que ser moderadamente? Porque é o que a lei quer, né? Porque ela só quer que repele a injusta agressão. É lógico, gente, que se o cara tá lá vindo com a arma para te matar, você não vai pensar nisso na hora e vai dar um tiro no pé para ver se ele larga a arma, não. Você já desce o tiro no peito, na cabeça dele. Você vai para quê que você vai esperar isso? Vai, né, dar o tiro de aviso? Pois é, né? A gente está falando de coisa prática aí. Lógico que se for ver na teoria, é o certo a se fazer, né? Você dá um tiro de aviso, se o cara tá vindo mesmo assim, você vai atirando de baixo para cima, né não? O tiro na perna, o cara rasteja até conseguir repelir aquela injusta agressão. Então, preste bastante atenção nisso. Aí, lembra que eu falei para você que você lembrar da diferença de ataque para injusta agressão? Por quê? Ataque é de animal, né? Injusta agressão é de o homem, da gente, né? Não pessoas. Imagina então, você talvez tenha um cachorro, né? Normalmente aí um cachorro perigoso, um pitbull. Não estou falando nada contra o pitbull, eu até gosto, eu estou falando que é um cachorro perigoso, que se for treinado para o mal, para defender, ele vai fazer um estrago bem grande, não é? Com certeza vai fazer um estrago. Então, esse é o pitbull. A gente já teve um pitbull lá em casa quando era novo. 2, na verdade, né? O pitbull, então, seu tá guardado aí. Imagina, então, que este pitbull, ou então cai na sua prova que o animal matou uma pessoa, ou atacou e feriu uma pessoa. Como que vai ficar a sua responsabilidade? Como que vai ficar penalmente falando, criminalmente falando, se você tem ou não a culpa nisso? Pois é, olha só que interessante.
Virando para a nossa ótica, quando você estiver sofrendo um ataque de animal, você vai estar em estado de necessidade ou legítima defesa? Você vai ver o seguinte, que depende. Depende por quê? Se o seu pitbull aí, ele está agindo por conta própria, a pessoa que está ali sendo, né, tá correndo por quem vai ficar parado? Não vai, né? E é foda, porque se você subir na árvore, o pitbull vai subir. Se você subir no muro, ele vai pular atrás. Você talvez esconder dentro de um carro, né? Ou entrar dentro de uma casa, aí você consegue. Caso contrário, voar a gente não sabe, você tá lascado, né? Então, se o pitbull ele tá agindo por conta própria, por seu instinto natural, nós estamos diante de um perigo atual e a pessoa está em estado de necessidade. Agora, e se o pitbull, o cachorro, o animal ali, ele está agindo com a ordem do dono? Você foi lá e falou, pega, mata, estraçalha, vai lá Zeus, né? O nome de pitbull Zeus, Zeus, vai lá, Thor. O pessoal coloca aí Thor, leão, tigre, vai, pega, pega, pega. Pois é, neste caso a pessoa ela não está sofrendo um perigo atual, um ataque, ela está sofrendo o quê? Uma injusta agressão. Uai, professor, por quê? O animal continua atacando. Por quê, gente? O animal, ele não tem consciência, é um ser irracional. Logo, o animal, para uma faca, uma arma, vai ser também mero instrumento para o crime. Por isso que quando eu tiver um animal que está atacando por ordem do dono, esta pessoa está sofrendo o quê? Uma injusta agressão. E aí você está falando de legítima defesa. O animal ali naquele momento ele é um mero instrumento criminoso ali. Só isso, beleza? Então você tem que saber diferenciar isso porque nem sempre o ataque do animal será aí considerado, né, um perigo atual. Então preste bastante atenção nisso para você não errar. Essa então é a legítima defesa. Aí, gente, o que acontece? O artigo o 25 ele só era isso. E aí agora você tem o parágrafo único, onde vai falar o seguinte: preenchidos os requisitos que a gente acabou de ver, também será considerado como legítima defesa a ação de agente de segurança pública que repele a agressão ou risco de agressão à vítima mantida refém durante a prática de crime. Isso também agora será definido como legítima defesa. Então, quando você vê lá cenas na TV, no YouTube, do policial matando, né, aquele bandido que mantém lá a senhorinha refém durante a prática de crime, isso será considerado legítima defesa. Antes nós não tínhamos essa definição e aí muita gente discutia, embora o entendimento era que fosse legítima defesa, mas muita gente achava que era o que? Estrito cumprimento do dever legal, porque há uma ordem, né? Pode atirar e tudo mais, igual aconteceu lá no Rio de Janeiro, você lembra, né? Acho que foi 2019, onde teve aquele rapaz que pegou o ônibus lá na ponte Rio-Niterói e iria matar todo mundo lá, né? Ele ia pôr fogo em todo mundo. E aí o atirador foi lá, deu um pipoco nele, e aí ele caiu, não foi um tiro, né, para matar ele, ele morreu depois, tomou mais uns 6 tiros. Pois é, então neste caso você está diante de legítima defesa. Então cuidado com isso, porque eu acredito que isso vai despencar aí nos concursos agora, tá? De 2021 em diante, porque você tem uma nova regra dentro aí da legítima defesa. Muito cuidado. E aí, para a gente partindo aqui, você tem mais 2 excludentes da ilicitude, deixa eu apagar aqui. 2 excludentes da ilicitude, que é o estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de um direito. Esses são as 2 últimas excludentes da ilicitude. Aqui, gente, nós temos
uma obrigação, para você entender a diferença dos dois. E aqui você tem o que? Uma faculdade. Quando eu estou falando faculdade, estou falando algo que pode ou não ser feito, você escolhe. Se você fazer, você vai estar aqui diante da exclusão de exercício regular de um direito. O que é o estrito cumprimento do dever legal? Há funções como você, meu amigo, futuro aprovado no concurso da Polícia Militar de Alagoas, quando você se tornar um policial militar de Alagoas, você vai deixar de ser ali aquele civil, vai se tornar então ali, né, um policial militar. E aí, quando você vê a prática de um crime, você não pode ficar assim, parado e pensando no que você vai comer. E beleza, e a pessoa lá está sendo assaltada, o cara passa do seu lado, te cumprimenta, ei, beleza, isso é beleza. E você está pensando, está com fone de ouvido. Não pode. Por quê? Agora você tem a lei em cima de você e você tem que cumprir o que ela manda. E aí a lei fala que se você vê uma pessoa, né, vê ali um flagrante delito, você tem que efetuar a prisão daquela pessoa, é a chamada prisão em flagrante. Com isso, gente, você tem um dever legal de agir. Você tem que agir, você é obrigado pela lei para fazer aquilo ali. Aí você está diante do estrito cumprimento do dever legal. Mesmo que você está prendendo aquela pessoa, está cerceando a liberdade de alguém, que seja, você está o quê? No estrito cumprimento do dever legal. Isso é o que? Um excludente da ilicitude. Então, cuidado com isso aí para você não confundir. Às vezes, muita gente confunde com legítima defesa. Não, é estrito cumprimento do dever legal, tá? Então, toda vez que você tem um agente público aí, de segurança pública, quando cai na sua prova, ele está fazendo algo ali que está ligado à sua função, ele é obrigado a fazer, tá bom? Você terá o estrito cumprimento do dever legal. Lógico, não confunda, num tiroteio lá, troca de tiro, não é estrito, né? Aí já é legítima defesa. Então, o exercício regular do direito é quando o Estado te dá algo que você pode ou não fazer. Então, por exemplo, você vai lá e faz o quê? Joga uma bolinha e dá um carrinho lá, quebra a perna do cara. O quê? Você vai responder por lesão corporal? Não, exercício regular do direito. Você vai lá, pratica uma luta, um judô. Aí você está lá praticando com seu colega, aí vocês estão treinando golpe, ele vai te dar uma queda lá, e aí quebra o braço dele, você vai responder não, porque é um exercício regular de um direito. É um direito seu exercer aquela arte marcial, desde que você esteja obedecendo às regras daquela luta, né? Então, cuidado. Então, talvez você pensou o seguinte, professor, eu vi falar sobre a cerca elétrica. Como é que fica a cerca elétrica, o cachorro bravo, o vidro lá no muro? Isso é exercício regular de um direito? Muito cuidado com isso aqui. Por quê? Quando eu estou falando de exercício regular de um direito, e aí quando você fala de cerca elétrica, você está falando de um instituto chamado ofendículo. O ofendículo é o que, gente? Os instrumentos de defesa. Então, você monta uma armadilha lá na sua casa, você vai lá, monta uma cerca elétrica, põe um pitbull bem bravo lá, boladão, cheio de esteroide anabolizante. Você coloca lá também um vidro no muro para proteger a sua casa. Tudo isso você está fazendo porque a lei permite. E aí você tem que tomar cuidado com o seguinte: o ofendículo, quando ele não é ativado, o que significa isso? Ele não é usado, né? Não estou falando ativar de ligou na energia, não. Ele não é usado, ele está lá. Você passa na frente da casa, aí tá lá o pitbull dormindo. Passa lá a seca, né? Tá até um choquinho. Você passa lá o vidro, até brilhando, de tão afiado que tá. Então, quando você tá com estes ofendículos inativos, ou seja, eles não foram ativados, você tem o quê? O exercício regular de um direito. Agora, se o ofendículo for ativado, o cara tentou pular na sua casa, morreu ali, tomou um choque. Ou então pulou lá, o pitbull comeu ele. Ou então rasgou todo lá no vidro ou na armadilha que você colocou. Neste caso, quando o ofendículo for ativado, ele vai deixar de ser um exercício regular de direito e passa a ser uma legítima defesa. É isso mesmo.
Isso significa que o ofendículo, ele tem dupla natureza jurídica. O que significa isso? Ele tem duas naturezas. Vai depender se ele foi ou não ativado. Então você vai lembrar, se ele for ativado, não é legítima defesa, né? Se ele for ativado, deixa de ser exercício regular de direito e passa a ser legítima defesa. Então você tem que tomar cuidado com isso aí. Vale lembrar o seguinte, que o ofendículo, gente, ele tem que ter aviso, tá? Então se você for colocar na sua casa, não deixa de pôr aviso. Se tem uma cerca elétrica, coloca lá, perigo, cerca elétrica. Se tem muro, tem que pôr que tem vidro. Se você vai pôr lá o cachorro, seu pitbull ativado, coloca lá a plaquinha, cão bravo. Se você fazer uma armadilha, coloca lá que você tem armadilha. Por quê? Porque isso interfere muito no seguinte, se uma pessoa criminosa pular lá, tá? E não ter aviso, tudo bem, legítima defesa mesmo, se ele estava com essa intenção de agredir o seu patrimônio ali. Agora, se uma pessoa inocente, um menino pula lá para pegar a bola e não tem aviso nenhum que tem cachorro, que tem armadilha, que tem alguma coisa, você pode ter problemas aí, criminalmente falando, beleza? Então, muito cuidado com isso aí. Com isso, a gente vai parando por aqui. Nós só vamos falar uma última regrinha, tá? Que é o seguinte, lá no artigo 23 vai falar que as excludentes da ilicitude, elas têm o limite. Tudo que ultrapassar, que é chamado de excesso, será punido, seja doloso ou culposo. Então, o excesso nas excludentes da ilicitude é punido, seja o que? Doloso ou culposo. O que significa isso? Você está lá, o cara veio contra você, você deu uma porrada nele, legítima defesa, caiu, acabou, repeliu a injusta agressão. Mas você quer continuar a bater nele. A partir daí você já está praticando o excesso. E tudo que você causar ali, dali para frente, não estará amparado e você vai responder normalmente por aqueles atos. Então, se o cara, depois daquilo ali, você deu uma porrada nele, você bate, quebra o braço, mata ele, você vai responder por homicídio, tá? Então, cuidado e lembra, seja culposo ou doloso, o excesso será punido. Lembra disso aí, beleza? Então, eu aguardo você para a nossa última parte, a nossa última aula, onde a gente vai falar da culpabilidade, beleza? Então, né, eu aguardo que você fique aí, então já aproveita, se inscreva aí, né, já deixa o sininho ativado para você receber as notificações. Não esqueça de comentar aí de onde que você é ou alguma dúvida que você teve, beleza? Eu aguardo você até uma próxima aula. Tchau, tchau.